Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo em casa. Bom dia aos irmãos que estão aqui ministrando o louvor. Que nesta manhã que o Senhor nos concedeu, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês aí em casa, sobre a vida de cada um dos irmãos aqui ministrando o louvor. Vivemos dias de distanciamento, mas também de muita proximidade, pelos canais que nós temos sido agraciados. E esta manhã, nós vamos aproveitar esta oportunidade de podermos nos conectar. E vamos falar um pouquinho sobre aquilo que mais importa nos tempos atuais. Qual é a maior preocupação nos dias atuais? No dia a dia? É o nosso tempo. O que fazer com o nosso tempo? O que fazer com o tempo que nós temos? Em geral, nós acordamos cedo, alguns 5, alguns 4 horas da manhã, alguns outros 6, alguns outros afortunados 7, outros mais bem afortunados 8 horas da manhã. Mas enfim, todos nós acordamos em um determinado horário e temos a nossa agenda do dia a cumprir. Seja ela atividades dentro da nossa casa, seja ela atividades envolvendo os filhos, atividades escolares, atividades do trabalho, enfim, nós somos regidos por um determinado tempo, por uma determinada circunstância que nos limita a um espaço para trabalharmos, para fazer algo. Esse espaço delimitado que nós vivemos, onde nós temos um horário para iniciar e terminar o nosso dia, um horário para cumprir determinadas tarefas, um horário para ir a determinados lugares, nós chamamos de cromos, lá do grego. E é o tempo do homem, é a hora do homem, é o tempo que nós temos para viver as nossas condições. É o tempo que nós temos para contar os nossos dias. Eu tenho 48 anos, eu tenho 35 anos, o outro... E assim vai por diante. Nós cronometramos o nosso tempo. Por isso, cronometrar, tempo, o tempo humano. Mas existe um outro tempo também que é bem interessante e ele rege sobre nossas vidas e muitas vezes nós esquecemos desse tempo. Muitas vezes nós atropelamos esse tempo. Muitas vezes nós não levamos em consideração este tempo no nosso dia a dia, que é Kairos, ou seja, o tempo de Deus. Nós vivemos sobre a regência de 2 tempos, o Cromos e o Kairos, ou Kairos. Vivemos sobre a regência do tempo humano, que é cronometrado pelos nossos relógios, pelos nossos calendários, e existe também o tempo de Deus. Sim, meus irmãos, o tempo de Deus. E é exatamente sobre esse tempo de Deus que eu quero falar. E o que significa tempo de Deus? O que significa, em muitos momentos, em muitos lugares na Bíblia, essa expressão quando ela é usada, referindo-se ao tempo de Deus? Quer dizer o seguinte: não passe na frente dele, de Deus. Caminhe seguindo Deus. Espere pelo Senhor. Esse talvez seja uma das frases mais conhecidas, né? E está relacionado ao tempo de Deus. Tenha bom ânimo, o tempo de Deus chegará. Quantas vezes ouvimos tudo isso, né? E é interessante que quando nós falamos de tempo de Deus, semelhantemente também com o tempo do homem, nós vivemos regidos por escolhas. Precisamos fazer escolhas. E não é diferente lá no tempo de Deus. Eu quero começar com vocês lendo alguns textos, e você em casa pode nos acompanhar com a sua Bíblia. E o primeiro texto que eu quero ler para vocês encontra-se lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Onde o tempo de Deus ele começa a valer na sua vida e na minha vida. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou a plenitude do tempo do homem, Deus enviou no seu tempo o seu Filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. Também nascido debaixo da autoridade da lei.
Esse texto ele é muito curioso e ele é muito rico, porque ele fala da mistura dos dois tempos. Deus olhou e falou assim: de acordo com o tempo do homem, é tempo de eu agir na vida dele. E é exatamente isso que nós precisamos observar. Temos que parar um pouco e começar a olhar para a forma como o tempo de Deus ele pode se manifestar na minha vida. E é exatamente isso que o texto do capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, ele começa nos mostrando, que o tempo de Deus ele tem uma influência e uma ação direta sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque se não fosse este tempo exato da vinda do Filho do Homem, nós hoje não poderíamos estar aqui conectados. Nós hoje não poderíamos estar glorificando. Nós hoje não poderíamos viver a certeza e a convicção que, independente da vida ou da morte, nós estaríamos seguros. Por que seguros? Porque nós não vivemos mais na regência desse tempo terreno. A nossa expectativa, a nossa perspectiva, a nossa esperança, ela transcende o tempo do homem. E ela entra no tempo de Deus, que é a eternidade. Precisamos entender que viver o tempo de Deus é acreditar na eternidade, é deixar de viver a esperança plena e exclusiva deste mundo e passar a contemplar a esperança da eternidade. Deixar de temer a morte como o fim de algo bom. E acreditar que a morte, ela é a expectativa de algo melhor ainda. Queridos, somos muito apegados a essa vida e precisamos ser. Não podemos abrir mão desta vida com facilidade. Mas muito melhor do que esta vida é a vida do que está por vir lá na eternidade. Só que muitas vezes a falta da expectativa e da esperança desta eternidade nos leva a um temor, a um medo, a uma angústia, a uma aflição que às vezes nos apavora. E o tempo de Deus, ele nos faz entender que a nossa vida não tem fim, que a nossa vida não termina neste mundo, a nossa vida não termina neste século, a nossa vida não termina neste tempo do homem, mas ela transcende a essa expectativa humana. E quando nós vivemos e entendemos o tempo de Deus, nós descobrimos algumas coisinhas. Uma delas, e a primeira que eu quero colocar para vocês, Deus não tem pressa. Deus, ele não tem pressa. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Olha, esse texto, ele é tão espetacular que ele tira toda a ansiedade que vivemos nos tempos atuais. É muito comum você ouvir a expressão crise de ansiedade. Eu não quero aqui menosprezar aos irmãos que vivem essa crise e procurem as ajudas necessárias, psicólogos, médicos, se preciso for, mas olha que interessante, que rico é esse texto, nos falando sobre o tempo de Deus. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede, que vai além, que não é no nosso tempo, que transcende esse nosso tempo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que esse texto fala para a gente é exatamente isso. Aquieta o teu coração. Deixe que Deus faça o que tiver que fazer no tempo dele. Quantas vezes eu já perdi noites de sonos com preocupações? Preocupações estas
que não influenciaram em nada na solução que deveria ter. Curioso, né? Às vezes estamos lá na véspera de uma prova e perdemos a noite de sono. Tão ansioso, tão preocupado, porque eu preciso fazer uma boa prova. E do que adianta perder uma noite de sono por ansiedade em executar uma prova, e essa ansiedade não vai te ajudar em nada? E é exatamente isso que Deus começa nos falando. Olha, fiquem tranquilos, deixe que do tempo cuido eu. Deus fala para você assim: deixe que do tempo cuido eu, não tenha pressa, porque o meu tempo não está limitado ao seu tempo. O tempo de Deus não se limita ao tempo do homem. Por isso, muitas vezes nós achamos que está demorando. Nós achamos que Deus nos esqueceu, nós achamos que Deus não está fazendo, mas o tempo de Deus não está limitado ao nosso tempo. E eu volto lá no versículo 6, não ande ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, orações, ansiedades, angústias, preocupações, tudo torne conhecido a Deus. E deixe que no tempo dele ele fará acontecer. É interessante um texto lá de Gênesis capítulo 21, versículo 1, 2, lá no iniciozinho lá da história da promessa de Abraão, não é bem o início, mas da história da promessa de Abraão, quando Deus concede Isaac a Abraão. Curioso é que o início da história, agora sim, ele conta para a gente Deus falando com Abraão novo ainda, né? Sai da tua terra, larga a tua parentela, blá, 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 e vai para uma terra. E dali vou fazer de você uma grande nação. Deus promete descendentes a Abraão. E passaram-se anos, e anos, e anos, e anos. E aos 90 anos. 90 anos. Deus concede aquela promessa. Sabe, queridos, o nosso erro é contar a ação de Deus dentro da nossa cronologia, dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo. Porque Deus não estava limitado à idade de Abraão, Deus não estava limitado ao tempo de Abraão, Deus não estava limitado às condições de Abraão, assim como Deus não está limitado às suas condições, ao seu tempo, à sua necessidade, porque Deus tem o tempo exato para Ele agir e fazer as coisas acontecerem na sua vida e na minha vida, na nossa vida. E muitas vezes, este tempo de Deus, ele se faz necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que as coisas aconteçam da maneira como Deus quer que ela aconteça. Então, Deus, ele não tem pressa. E quando nós entendemos que Deus, ele não se limita ao nosso tempo, nós entendemos que Deus, ele não tem pressa. Assim como também, a segunda coisa que eu quero destacar para vocês, que nós aprendemos com o tempo de Deus, é que Deus, ele recompensa a nossa obediência. A nossa obediência. Quantas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós queremos ajudar a Deus, nós queremos dar uma força para Deus e falar: Deus, deixa eu te ajudar aqui, porque eu acho que está meio difícil para tu fazer. E foi exatamente mais ou menos o que aconteceu na vida de Abraão, né? Esperando aquela descendência, o que Abraão fez? Procurou a sua serva. E aí foi lá e olha, Deus, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer a minha parte logo aqui, já que por Sara eu não consigo, pela minha esposa está difícil, eu vou logo aqui na menininha novinha que está ali, na minha serva, eu sei que ela está lá fértil, deixa eu já fazer o meu filho ali, porque eu já te ajudo, eu já antecipo, eu poupo o seu trabalho. E aí ele foi lá e fez. O filho, mas que não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha para ele. E que talvez tenha retardado mais, no tempo de Abraão humano, a promessa do cumprimento, o cumprimento da promessa de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Ele recompensa a nossa obediência. Devemos sim aprender a esperar em Deus. Devemos sim aprender a aguardar o tempo certo de Deus para que as coisas aconteçam de acordo e como elas precisam acontecer.
E como Abraão, ele viu que aquele não era o filho da promessa, ele resolveu aí sim esperar. E nós vamos ver lá no capítulo 21 e capítulo 22, o nascimento de Isaac. A concepção de Isaac. Isaac estava prestes a morrer lá em capítulo 21, já bebezinho, com fome, e Deus falou, opa, calma. Calma. Ele é filho da promessa. Quando Isaac foi levado para o monte por a obediência de Abraão em sacrificá-lo para Deus, e ali Abraão já tinha amadurecido, Abraão sabia que se Deus prometeu, agora ele cumpre, então se eu tenho que matar Isaac, eu vou matar. Quando Abraão chegou lá para sacrificar Isaac, cumprindo o que Deus havia determinado em obediência, o Senhor diz, opa, calma lá, Abraão, a tua obediência será recompensada. Olha ali, ó, o cordeiro para o sacrifício. Queridos, quando nós entendemos que Deus não tem pressa, nós entendemos que podemos sim esperar, ser obediente, aguardar o tempo certo. Quando entendemos que Deus não tem pressa e aguardamos com obediência, as impossibilidades, elas começam a acontecer. E foi exatamente isso. Qual era a possibilidade do nascimento de Isaac na perspectiva humana? Nenhuma. Qual era a possibilidade de Abraão não sacrificar a Isaac e de aparecer um cordeiro e um anjo? Nenhuma. Deus, ele age na nossa obediência, mediante as impossibilidades. Uma outra coisa muito interessante que nós vemos também no tempo de Deus é que ele não esquece das coisas que promete. Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Então, se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu, e disse consigo, ao homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Abraão questionava a Deus. Mas nós vamos ver lá no versículo 21, capítulo 21, desculpa, o cumprimento. Todavia, acabado a água e do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse, não era esse texto. Desculpa, queridos. Versículo 12 do capítulo 22. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, e porquanto não me negaste o teu filho único. Lá em Gênesis 17, nós vemos a Abraão questionando a Deus quanto ao cumprimento da promessa. Aqui, em Gênesis 22, versículo 12, nós vemos a Abraão submisso e obediente a Deus, pelo cumprimento da promessa. Olha que interessante. Num texto, Abraão cético. No outro, Abraão revestido e trabalhado na autoridade, na esperança e na fé. E agora, Deus prova e fala, tá vendo, Abraão? Lá você ria e duvidava. Aqui, ó, você de joelhos crê e não tem dúvidas. E eu cumpro o que prometo. Eu não esqueço. Milagre é por minha conta. E é exatamente isso que precisamos entender, queridos. Milagre é por conta de Deus. Impossibilidades é por conta de Deus. Impossível é por conta de Deus. E não cabe no nosso tempo. Não cabe no nosso tempo. Não cabe no nosso tempo. Porque Deus, ele sempre cumpre o que promete. Deus, ele sempre cumpre o que promete. E se nós continuarmos lendo a história de Abraão, continuarmos lendo Gênesis, nós vamos ver que aquela ação de Abraão, agora acontecendo aqui no versículo 12 do capítulo 22,
quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho. E Deus fala, agora sim, sei que temes, porquanto não negaste teu único filho. Deus fala com Abraão. Por conta deste momento, você pode ler todo o restante de Gênesis e você vai ver o tempo de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Curioso, mesmo depois da morte de Abraão. A promessa de Deus, ela continua se cumprindo, mesmo depois que o tempo do homem termina, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí nós vamos ver lá as cenas e o cenário com Moisés, os episódios que tivemos lá com Josué, Davi, Daniel, tudo consequência deste momento de Deus com Abraão. Então ele disse, não estendes a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. E novamente nós temos uma expressão que nos liga a Deus. Essa expressão, pois agora, Deus falando, sei. Esse agora, ele liga o tempo do homem, aquele tempo presente de Abraão, ao tempo de Deus. E ele fala, o agora sei, está se cumprindo na vida de Moisés. O agora sei está se cumprindo na vida de Daniel. Agora sei está se cumprindo na vida de Paulo, de Mateus, Marcos, Lucas. O agora sei está se cumprindo na sua vida e na minha vida. Queridos, quando entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, as consequências vão além das nossas expectativas. Por isso, precisamos aprender a viver tempos não mais limitados à nossa hora. E vivermos tempos, sim, na expectativa e na esperança de grandes coisas de Deus acontecendo na minha vida, na sua vida, e como consequência repercutindo na vida de muitos outros e de muitas outras pessoas. Porque esse agora sei na vida de Abraão reflete na minha vida hoje. Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de você. O tempo de Deus não é o seu tempo. Por isso, não olhe para os dias atuais. Não olhe para o momento atual. Não olhe para o momento presente na esperança de que algo vai acontecer dentro do nosso tempo. Não limite a sua expectativa e a sua esperança aos tempos atuais. Não limite as suas expectativas aos dias difíceis que estamos vivendo. Mas precisamos, sim, sair deste mundo que vivemos, o mundo cromos, o mundo do tempo do homem, e entrarmos no mundo do tempo de Deus, entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um ano se passou, praticamente com a igreja limitada nas suas atividades, portas fechadas, muitos encontros não aconteceram, muitas atividades não foram realizadas, muitos abraços não foram dados, muitos carinhos e afagos deixaram de ser dados, muitas lágrimas rolaram sozinhas, isoladas. Mas nós não podemos entender que perdemos este tempo, porque nós, na presença de Deus, vivemos em outro tempo. Não podemos limitar a nossa alegria e a nossa esperança ao tempo presente, ao que os nossos olhos veem, ao que a nossa carne sente. Mas precisamos, sim, entrar no tempo de Deus, na esperança de uma eternidade, na esperança de uma vida muito melhor do que esta que estamos apegados. Porque aí, sim, nós vamos começar a entender o que Abraão entendeu aos seus 100 anos. Agora sei. Podemos ouvir isso de Deus hoje. Abraão esperou 100 anos para ouvir isso de Deus. Agora sei. Mas você pode ouvir isso de Deus hoje. Agora sei, meu filho. Agora eu sei o quanto você me ama. Agora eu sei o quanto você é obediente. Agora eu sei o quanto você se preocupa e se importa em me servir.
agora eu sei. É exatamente isso que Deus nos fala esta manhã. É exatamente esta a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração nesta manhã. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho, no seu lazer, talvez na casa de praia, passeando. Não importa onde você esteja, sinta a glória de Deus, porque o tempo de Deus está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém?